Coloque a mão no teu coração agora. Diga assim comigo, em nome de Jesus: eu não serei roubado. E a palavra que vai sair do altar vai trazer cura, vai trazer libertação. A palavra que vai sair do altar vai direcionar a minha vida. E em nome de Jesus, eu recebo esta palavra no meu coração. Eu recebo esta palavra para curar a minha alma, alma ferida, alma cansada, alma angustiada, alma abatida. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual: cessa as tuas ações agora, e em nome de Jesus, a minha alma, eu dou uma ordem agora: aquieta-te, e em nome de Jesus, no Senhor, eu vou me mover nesta noite, e no Senhor, os meus ouvidos espirituais serão abertos, e eu serei curado, restaurado, em nome de Jesus. Amém. Continue com a tua mão levantada. Levante as tuas mãos para os céus. Pai, eu selo agora esta palavra no mundo espiritual. E Senhor, eu recebo o teu poder, a tua graça, e eu quero me mover em liberdade no Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 29. Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 29. Eu quero nesta noite falar sobre dois fundamentos. Amém? Essa palavra, ela fala sobre dois fundamentos: um fundamento sólido e um fundamento vulnerável. Um fundamento aonde você edifica e um fundamento onde você também edifica, mas a casa não permanece porque é vulnerável. E o Senhor, nesta noite, o que Deus tem para você é que você possa edificar numa base sólida, para que a tua vida não seja roubada. Amém? Diz assim a palavra em Mateus capítulo 7, verso 24: porém todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força, com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Verso 26: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, ou seja, um homem que não tem um bom senso, que edificou a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões que estavam ao seu redor estavam maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava com autoridade. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre essa palavra e diga assim: em nome de Jesus, eu vou edificar a minha casa num fundamento sólido. Em nome de Jesus, diga: a minha casa
ela não vai cair, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, porque Jesus é a nossa base sólida, e nós devemos construir a nossa casa sobre essa palavra, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, pode sentar-se. Queridos, hoje é o 4º domingo, e nós estamos nos domingos falando sobre as parábolas de Jesus, né? E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos 2 fundamentos, amém? 2 fundamentos foram colocados ali, e casas, presta muita atenção nessa palavra desta noite, porque a palavra desta noite, ela é uma palavra direcional. Vou repetir, a palavra desta noite é uma palavra direcional. O que significa isso, bispo? Significa, Deus está te dando uma direção. Deus está dando uma direção para a tua vida. Deus está dando uma direção para a tua caminhada como um servo de Deus. Deus está dando uma direção para você como um homem. Deus está dando uma direção para você como uma mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque a única coisa que muda, porque aqui a parábola vai falar de 2 pessoas, né? E 2 pessoas fictícias, porque não tem nome, mas 2 pessoas aqui, elas recebem uma mesma palavra. Não eram palavras diferentes, não foi palavra diferente. Aí eu preguei uma coisa para o Ricardo e preguei outra pro Rafael. Não, são 2, a palavra é a mesma. Agora o problema é da forma que o Ricardo recebeu e da forma que o Rafael recebeu, e como eles edificaram as suas vidas, não é? Porque a palavra aqui vai dizer que eles ouvem. Então o segredo espiritual aqui está no ouvir. Você ouviu, e depois como você vai praticar esta palavra. Então, queridos, você que está aqui nessa noite, às vezes você vai a uma igreja, você vem a uma igreja e você ouve centenas de palavras, não é? Agora, o que vai ser a diferença na tua vida? O que vai fazer a diferença na tua vida? É como você vai utilizar esta palavra, é como você vai edificar, porque o poder da palavra, ela está no Senhor. Agora, a mudança é você quem vai praticar. Deus não pode praticar nenhuma mudança na sua vida se você assim não desejar. Deus não pode praticar nenhuma mudança na sua vida se você não der passos de fé para que a sua vida seja transformada. Então aqui, Jesus, ele estava terminando o Sermão do Monte, né? E foi a última parábola aqui, que Jesus ensina, terminando o Sermão do Monte, e Jesus conta essa parábola, desses 2 fundamentos, de uma pessoa que recebeu a palavra, e que foi construir a sua casa, e que foi construir a sua vida, em cima dessa palavra, numa base sólida, e o outro que recebeu a mesma palavra, mas ele não deu nenhum interesse, ele pegou essa mesma palavra e construiu a sua casa em cima de uma base vulnerável, né? Por quê? A base vulnerável, ou construir na areia, é mais fácil, irmão, não é? Construir na areia não exige de você nenhum treinamento, e não exige de você nenhum esforço, não é? Porque você não faz esforço nenhum, porque você não vai colocar base, você só vai fincar, né, as tuas estacas na areia, né? É a mesma coisa quando você vai para a praia, né, e você coloca lá uma barraca, onde você enfia na areia, é fácil, né? Não precisa, não tem nada para você cavar, não tem nada para você fazer, não tem pedra para você tirar, fica fácil. Só que quando bate um vendaval, né,
já vi muitas barracas sendo levadas na praia. Já vi muitos guarda-chuvas sendo levados. Você já viu? Então, por quê? Porque é isso que a Bíblia está me ensinando. Porque a facilidade fez com que eu fincasse aquilo na areia. Só que a areia, ela não me traz garantia de que a minha casa não vai cair. Até porque a areia é fragmento de rocha. Ela não é uma rocha, é fragmento de rocha. Agora, a rocha é a pedra de escape, a pedra angular, que foi colocada na esquina. E a Bíblia vai dizer que todo edifício edificado sobre essa pedra, chamada Jesus Cristo, ela não vai cair. Amém? Que a sua casa nessa noite possa ser edificada, não no fragmento. Que a tua vida não seja baseada em fragmentos de areia. Que a sua vida não seja baseada em fragmentos de alegria, de felicidade momentânea e passageira, mas que você possa edificar sobre uma base sólida para que a sua vida seja transformada. Amém? Sabe por quê? Porque muitos cristãos, eles vivem de fragmentos, eles não vivem de realidade, eles vivem de fragmentos da rocha, que é a areia, mas eles não se relacionam com a rocha verdadeira, e por isso a vida dessas pessoas são roubadas. E por isso que nós temos muitos cristãos que levam uma vida de altos e baixos. Por isso que nós temos muitos cristãos que levam uma vida frágil, porque as suas vidas não estão edificadas sobre a rocha. Amém? E o que é edificar sobre o fundamento vulnerável? Quem é que edifica sobre o fundamento vulnerável, ou sobre o fundamento fragmentado? A Bíblia vai dizer assim, Mateus capítulo 7, verso 26, diz assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí eu escrevi aqui na minha Bíblia, castelo de areia, para que eu pudesse lembrar. Acho que todos aqui já foram para a praia. Já brincou com os seus filhos na areia, né? Cavando buraco e fazendo castelos de areia, né? Eu não sou muito bom lá de fazer nenhum tipo de castelo mesmo. Acho que eu só faço amontoado de areia, é o máximo que eu faço, né? Castelo eu não sei fazer não. Não sei se alguém aqui sabe fazer castelo de areia, manja de fazer castelo de areia. É até legal, né? Quem sabe, constrói, levanta, fica bonito, a criançada brinca e tudo. Mas quando a maré sobe, e quando o mar avança para a areia, o que sobra? Nada. Entendeu? Tem muitas vidas. Construir sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas ele não pratica. A sua vida é como um castelo de areia. É como se você tivesse levantado um castelo de areia. Só que a maré, ela vai subir, irmão. E a maré, ela tem subido. Porque a tempestade tem sido muita. As lutas são muitas, né? E sabe o que acontece com uma casa construída na areia, ou uma casa levantada como um castelo de areia? Ela não vai sobreviver. Ela não vai ficar de pé, porque ela será destruída. E por que ela será destruída? Porque ela não tem base. Ela será destruída porque a palavra que edifica, a palavra que constrói, não foi sobre ela que você edificou a sua vida. Não foi sobre ela que você edificou o seu casamento. Quantos casamentos são destruídos porque não levantou-se, não se edificou, não levantou um edifício com uma base sólida,
Então, o casamento que é levantado como um castelo de areia, ele será destruído. A vida de um cristão que não tem base sólida, esse cristão será também como um castelo de areia, porque no dia da adversidade, sabe o que vai sobrar? Absolutamente nada. Por que não vai sobrar nada? Porque que muitos cristãos hoje vivem desesperados. Por que muitos de nós hoje temos medo de tantas coisas? E por que a assolação entrou? Hoje nós temos mais cristãos, mais crentes fora da igreja do que aqueles que estão dentro da igreja. Por quê? Porque as suas vidas foram construídas como um castelo de areia. No dia que veio a luta, no dia que veio a adversidade, no dia que veio aquilo do qual eu não me agrado, do qual eu não estou preparado, e do qual eu não aceito, a água se levanta, e a tempestade vem, e a casa, diz a Bíblia, que a casa cai. Por quê? Porque quem constrói a sua vida como um castelo de areia, em primeiro lugar, ela constrói a sua vida em cima de mentiras. Construir a casa sobre a areia significa construir a sua casa em cima de mentiras, em cima de fantasias. A palavra de Deus, ela é ministrada, mas ela não produz mudança, ela bate e volta. Lá na palavra de Deus, em Isaías 55, do verso 10 em diante, a palavra de Deus vai me dizer assim, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela não volta vazia, mas ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi designado. Mas infelizmente, aquele que ouve esta palavra, mas constrói a sua vida em cima de mentiras, constrói a sua vida em cima de fantasias, porque a mentira, ela nada mais é do que uma fantasia, né? E tem muita gente que fantasia uma vida de sucesso, não é? Tem muita gente que fantasia uma vida de realização, não é? O pastor Laércio estava ministrando a oferta aqui, e eu estava exatamente ali, analisando e pensando, né? Entre a prosperidade e a riqueza, existe uma grande distância, mas Deus pode, e Deus me faz, tanto rico, quanto próspero. Só que, a riqueza que Deus quer me dar, Deus não quer que eu fique rico, para que eu viva uma vida de fantasia. Deus não quer me dar riqueza para que eu viva uma vida de engano. E qual é a vida de engano? Daquele que é rico, mas que construiu a sua casa sobre a areia. É porque ele acha que a riqueza dele é maior do que Deus. É porque ele acha que o carro, a casa, né, seja lá o que ele tiver, é maior do que Deus. Mas essas coisas, presta muita atenção no que eu quero ministrar nessa noite. Essas coisas são passageiras, querido. Você pode desejar, sim. Você pode querer, sim. Deus pode te dar, sim. Mas, se essas coisas roubarem a sua vida, roubarem a sua comunhão e roubarem você de Deus, será um castelo de areia. Não vai permanecer. Nada pode roubar e nada pode ocupar o lugar de Deus na tua vida e na minha vida. Nem a minha esposa, nem os meus filhos, nem dinheiro, nem casa, nem riqueza, nem prosperidade, nada pode ser maior do que Deus na sua vida. Porque quando você coloca alguma coisa acima de Deus na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, é tudo engano. Você está vivendo uma vida de engano.
não vai permanecer. Então, aquele que constrói a sua casa na areia, ele não pratica, ele ouve a palavra, mas a Bíblia vai dizer aí no verso 26, que ele não pratica, ele só ouve, né? Vocês estão ouvindo agora aqui, mas o que vai mudar a vida, a sua vida e a minha, é se eu sair daqui, e no dia de amanhã, eu edificar a minha vida sobre a rocha, e não mais sobre a areia, eu mudar, eu praticar a palavra, porque a palavra ela vai continuar viva, e ela vai continuar eficaz, porque a palavra de Deus ela não muda, e ela não volta vazia, mas eu não posso pegar essa palavra, e falar assim, não, sabe o que é? Ela é até boa, mas eu vou continuar vivendo a minha vida, eu vou continuar fazendo. Irmão, com todo o amor que eu tenho por você e tenho por mim, você está perdendo tempo, querido. Você está perdendo tempo. Porque se a palavra de Deus não provocar mudança, você está perdendo tempo. Não é? Porque quando chegar lá no céu, Deus, né, Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, né? Porque a Bíblia ela me diz isso, né? Porque algum dia alguém vai dizer, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós salvamos, e Jesus vai falar, mas vocês fizeram tudo isso por interesse, não havia uma relação de santidade, não havia uma relação de verdade. Então eu tenho que tomar muito cuidado, se realmente a palavra está mudando a minha vida e me transformando. Por quê? Quem constrói sobre a areia, então constrói em cima de uma vida de mentiras, a palavra bate e volta e não produz mudança. E em terceiro lugar, essa pessoa não compreende a revelação da palavra. E em quarto lugar, usa sempre da sua razão humana. Quantas pessoas tentam se justificar pela palavra, querem viver a sua vida debaixo de justificativas humanas. A palavra não mudou, não transformou, mas usa a palavra para justificar o seu erro. Deus é um Deus que quer transformar, mas Deus, Ele quer que você pratique a palavra. Essas pessoas, em quinto lugar, são pessoas iludidas. E em sexto lugar, são pessoas arrogantes. Sabe por que arrogantes? Porque são pessoas que você aconselha, você dá direcionamento, mas ela não aceita. E sabe por que ela não aceita? Porque ela não se convenceu de que essa palavra, ela é uma verdade. E sabe por que ela não aceita? Porque ela vive na razão dela. Então, não sou eu que te convenço, mas é a palavra que tem que te convencer. E se ela não te convencer, é porque ainda você não se converteu, meu irmão. Então você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. E era disso que Jesus estava falando, porque Jesus estava finalizando o Sermão do Monte, e Jesus já tinha dado muitos direcionamentos, e Jesus percebe, olha só, e Jesus percebe que a multidão, na verdade, eles tinham ouvido o dia inteiro Jesus pregar, mas eles não estavam interessados na palavra de Jesus, eles estavam interessados naquilo que Jesus poderia dar ou fazer. Eles estavam interessados no pão, na comida. Eles estavam interessados naquilo que ia saciar a fome dele naquele momento. Eles estavam interessados numa cura física, mas eles não estavam interessados em viver uma vida real com Cristo. Eles não estavam interessados em ter uma mudança real. Por isso que Jesus finaliza com essa parábola. Ele diz assim: aquele que ouve e não pratica as minhas palavras será como um homem insensato, diz aí o verso 26,
será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E quem é esse insensato? O insensato é aquele que constrói do seu jeito. O insensato é aquele que coloca alicerces humanos. O insensato é aquele que vive dos seus achismos. Não é? O que nós temos mais nas igrejas são pessoas que falam assim: bom, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Esse é o grande problema nosso. É porque nós vivemos daquilo que nós achamos. Então eu me torno insensato. Sabe por que o insensato construiu a sua casa sobre a areia? Porque ele pensou assim: bom, eu acho, não é? Eu acho que não vai cair. Bom, eu penso que eu vou construir mais rápido do que aquele que está gastando tempo, que está estudando, que está cavando com profundidade, que está buscando o melhor alicerce. Bom, afinal de contas ele é um tonto, ele é um trouxa, ele está perdendo tempo. Ele está estudando, ele está lendo, ele vai na igreja, ele é ofertante, ele é dizimista, ele é alguém que quer mudar, vai demorar muito mais. Não, eu já vou fazer do meu jeito, já saio aqui, já construo, porque eu penso, eu acho que eu vou me dar melhor do que ele. Não é? E quando nós nos damos conta, sabe o que diz o verso 27? O verso 27 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, da mesma forma que o outro, que já vou falar daqui a pouco. Porque, irmão, chuva e sol não cai só na casa de quem construiu sobre a rocha, não cai só na casa de quem construiu sobre, cai sobre os dois. Você está entendendo? Deus não é injusto, Deus é justo. A dificuldade que você tiver que passar e que eu tiver que passar, nós vamos passar. Você vai passar a sua, eu vou passar a minha. Você está entendendo? A chuva vai cair na sua casa e vai cair na minha. O vento vai bater na tua casa e vai bater na minha. Não é? Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Está entendendo? Porque às vezes você acha que porque você está assim ou está assado, você é melhor do que o outro. Não, ninguém é melhor do que ninguém não, irmão. A chuva, ela vai cair, o vento, ela vai soprar e ela vai bater na casa. Agora, qual era a diferença de um para o outro? É que um ouviu e praticou, ouviu e construiu sobre a rocha. O outro ouviu também, mas decidiu construir sobre a areia. Aí o texto bíblico diz assim: sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Em nome de Jesus, que você, se você tinha construído, ou se você vem construindo a sua casa, a sua vida, em cima de mentiras, em cima de enganos, se você vem construindo a sua casa, em cima daquilo que você acha e daquilo que você pensa, essa é uma noite para você mudar. Essa é uma noite para você mudar a construção. Essa é uma noite para você mudar a base que você vai colocar. Essa é uma noite para você mudar o fundamento que você quer colocar na sua casa, meu irmão. Amém? Por quê? Quem é aquele que constrói na base sólida? Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Quem é este homem? Quem é esta pessoa? É aquele que ouviu e desceu para o coração.
desceu para o seu espírito, e ele processou essa palavra e disse: essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para que eu possa ser transformado. Essa palavra, ela traz a revelação. Por quê? Porque aquele que constrói sobre a base sólida, ele entende a revelação da palavra em primeiro lugar. Ele entende o que a palavra está trazendo de revelação. Mateus capítulo 16, verso 15 e 17, fala que Jesus está conversando com os seus discípulos, e no momento oportuno, Jesus pergunta: o que pensa o povo a respeito de mim? E eles começam a falar, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? O que vocês pensam de mim? E vocês? O que vocês entendem sobre mim? Mateus 16, verso 15. E vocês, o que vocês pensam? E vocês, continuou, vocês pensam o que a meu respeito? Verso 16. Então respondeu Pedro: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, e aí Jesus vai falar no verso 17 assim: Simão, você é feliz. Por quê, Simão? Não foi carne e nem foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito, foi o meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Olha, Pedro, você caminhou, você prestou atenção, você andou com a palavra, você olhou para a palavra, você percebeu que eu sou o verbo vivo que desceu do céu, e porque você percebeu, você teve a revelação, e porque você percebeu, você pôde dar essa resposta, porque não foi sangue, não foi a tua carne, não é porque você é melhor, não é porque você sabe mais, mas é porque o Espírito de Deus, é Ele que traz a revelação, é Ele que revela, é Ele que ensina, e se eu andar nele, Ele vai trazer a revelação. Você está entendendo, irmão? Você entendeu isso? Pedro era um cabeça dura, Pedro era um pescador, Pedro era um iletrado, nunca sequer sentou num lugar para estudar, mas ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui eu não estou falando de instrução, eu estou dizendo para que você, né? Também não vai pensar, então não precisa estudar. Não, precisa sim. Eu estou falando de sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual, ela só vem quando você anda junto ao Mestre. E essa sensibilidade espiritual, ela vem exatamente quando você pega uma palavra como essa, você ouve, processa ela no teu espírito e pratica. E fala: Senhor, tem áreas da minha vida que precisam ser mudadas, tem áreas da minha vida que precisam ser transformadas, e eu só posso transformar se eu for cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença daquele que ouve e pratica. Ele é cheio do Espírito, então a revelação da palavra, ela vai vir sobre a tua vida. Em segundo lugar, sabe o que muda na vida daquele que ouve e pratica? É porque ele ouve e obedece. Ele é obediente à palavra. Ele sabe onde a palavra tem que provocar mudança na vida dele. E ele fala assim: Senhor, eu vou mudar. Eu vou buscar mudança no teu espírito. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. E eu vou buscar mudança. Eu quero essa mudança. Mas sozinho eu não consigo. Então ele se torna obediente à palavra. Amém? E quais são as características daquele que ouve e pratica a palavra? Então a Bíblia vai dizer: ele é prudente. O que é o prudente? O prudente, ele é cauteloso. O prudente, ele tem
objetivos. O prudente, ele é prevenido. E o prudente, ele edifica sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Ele não vai edificar sobre outro fundamento. Aliás, outro fundamento é engano, irmão. Se alguém pregar alguma coisa fora de Jesus Cristo, essa pessoa é maldita. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, que só existe um fundamento. Olha o que diz aqui: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como o prudente construtor. Porque o construtor prudente, ele se preocupa, e ele sabe qual é o fundamento. Ele diz: eu lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro, não tem outro fundamento. Se você está fundamentado em qualquer outra coisa, se você está construindo em qualquer outra coisa, irmão, a tua casa vai cair, porque outro fundamento é engano. A alegria passageira é engano, o dinheiro é engano, o que você está vivendo é engano. Só existe um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo, a palavra revelada, a palavra que desceu do céu, a palavra que muda a história. Ele é a palavra verdadeira, e Ele muda. Oh, rime canta labassuriandalaias. Em nome de Jesus, para de viver uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? É uma vida mediana, é uma vida que não sai do lugar, é uma vida espiritual, que você não busca crescer, não busca melhorar. Então, a Bíblia diz, o fundamento, só existe um, é Jesus Cristo. E eu não quero ser um construtor medíocre, e eu não quero que você seja um construtor medíocre, e eu não quero que você saia colocando fundamentos que não existem, irmão. Não é? Ah, mas você me chamou de medíocre. Medíocre é mediano, é uma pessoa pequena, é uma pessoa que não cresce, é uma pessoa que está há 50 anos na igreja, mas que vive com os mesmos perrengues, que vive errando nas mesmas coisas, que vive dando problema toda hora. Sabe o que acontece? Não cresceu. Sabe o que aconteceu? Está colocando outros fundamentos, por isso que a casa cai toda hora, né? Tem casa de crente caindo de montão, irmão, porque a casa cai, sabe, irmão? Né? Virou até uma gíria, né? Cuidado, irmão, sua casa vai cair. Mas cai mesmo, irmão, é a Bíblia que está falando. Sabe por quê? Porque não tem fundamento. Tem muito cristão sem fundamento, tem muito cristão vazio. Precisa ter a vida transformada, porque o prudente, ele constrói sobre a rocha, que é Jesus Cristo. O principal fundamento é Jesus Cristo. E em último lugar, edificar sobre a rocha traz a resistência. E aí a Bíblia vai me dizer assim: caiu a chuva, verso 25, Mateus 7, 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa, que não caiu. E por que ela não caiu? Porque ela tinha um fundamento, e ela foi edificada sobre a rocha. Amém? Ela não caiu. Mateus 7, 25, ela não caiu, porque ela tem um fundamento. Em nome de Jesus, que a tua casa não venha cair. E deixa eu te falar uma coisa: se a tua casa caiu, é hora de levantar. Se a tua casa caiu, você entendeu nesta noite aonde você vai edificar ela? Se a tua casa caiu, você entendeu aonde você vai levantá-la?
E eu quero concluir essa palavra lendo um texto que está lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 22 até o verso 25 diz assim: enquanto os levitas estão subindo e se preparando para adorar, eu quero que você preste atenção nesse texto, irmão, porque esse texto, para finalizar essa palavra, ele é fundamental na sua vida, e ele é fundamental na minha vida. E esse texto de Tiago diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, para não enganar a vocês mesmos. Então, eu vou facilitar ela para você. Não adianta nada se ouvir essa palavra aqui, ó, linda, maravilhosa, né? Uma palavra que o Espírito Santo preparou para que eu pudesse ministrar. Aí você vai falar assim: nossa, que palavra! Mas ficou só aqui? Houve mudança? Houve transformação? Se você sair daqui e essa palavra não provocou nada na tua vida, e você não ser transformado, e você não meditar, e você não mudar, você está enganando você mesmo. Não pense que você está me enganando. Eu fui lá, fiz uma média com o bispão, sentei lá, dei um like na palavra. Bom, se essa palavra não mudar a tua vida, sabe como eu vou me sentir? Frustrado. Sabe por quê? Porque aquilo que um pastor prega, e aquilo que ele deseja é ver mudança nas suas ovelhas e transformação na vida delas. Porque aí eu vou saber que aquilo que eu preguei é uma verdade, e ela provocou mudança na tua vida. Agora, se ela não provocou, você não praticou, você só foi ouvinte, você ouviu e está se enganando a si mesmo, irmão. Não é a mim que você está enganando, e muito menos a Deus, não é? Porque não tem como você enganar Deus. O verso 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se olha e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Irmão, quando eu terminei de ler esse versículo, eu entendi porque que as mulheres ficam tanto no espelho, não é? Eu entendi porque que as mulheres, elas ficam toda hora lá, e vê a maquiagem, vê se não sei o que. É porque quem ouve uma palavra e não pratica essa palavra, é como alguém que se olha no espelho, aí chega na igreja: como é que está minha maquiagem? Mudou? Por quê? Porque esqueceu como estava, esqueceu, e tem o desejo de ver de novo como é que está. Então a Bíblia diz: você se contempla e você se retira e esquece. Se você contemplar essa palavra hoje, e só contemplar, vai ser contemplativa. Vai ser contemplativa. Você vai olhar, vai se retirar e vai esquecer. Aí você precisa ouvir de novo e falar: eu tenho que mudar. Eu não posso mais viver de aparência, porque aquele que constrói sobre a areia, ele vive de aparência, mas aquele que constrói sobre a rocha, ele transforma a sua aparência, ele muda a sua vida, porque agora o espelho que ele vai olhar, porque o espelho que ele vai ver é Jesus Cristo. Aleluia! Porque eu vou olhar para Jesus, e o meu espelho será Jesus Cristo. Você está entendendo? Porque quem constrói sobre a rocha, o seu espelho é Jesus Cristo.
Então eu olho para Ele todos os dias e eu falo: Jesus, o Senhor é a minha referência. Jesus, o Senhor é a minha aparência. Jesus, o Senhor é aquele com quem eu quero me parecer. Por isso que Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim e através de mim. Em nome de Jesus, que esta palavra nesta noite possa provocar mudança na tua vida, e que você possa edificar a sua vida no fundamento da fé, no fundamento da santidade, no fundamento da autoridade e no fundamento da perseverança. Em nome de Jesus.